tudo assim. E todo dia a gente fazia musculação saindo do treino. Né? Então, na realidade, eu tive uma lesão e tudo, mas na realidade foi um overtraining. Nós soubemos isso depois. E aí eu levei um ano para me recuperar e eu fiquei muito frustrada, sabe? Eu não tinha assim maturidade para lidar, porque eu já tinha bons tempos e tudo, e eu não tive maturidade para lidar com aquilo, com aquela frustração, né? E aí eu me voltei para natação e nunca mais parei. Comecei, comecei a nadar assim, lá no Palmeiras, lá com uma faixa de 17 anos, que eu já era velha, né, para nadar, mas também nunca mais parei. Uau! Aí eu vim a descobrir as competições Masters, né? Uhum. E adorei, achei muito legal. Tinha um ambiente assim maravilhoso. Hoje mudou um pouco, né? Eu já não gosto tanto, mas assim era sensacional, sabe? Ô Fabiane, eu fiquei curioso em saber, até para a gente registrar o nome do seu pai e da sua mãe, né? O seu pai, que você falou, foi uma pessoa que trouxe a pesca esportiva para o Brasil, né? Pesca É, marina. a gente pescava muito com grandes nomes, assim, por exemplo, o Orlando Alexandre, que tinha, bom, Patrick Nylander. Nossa, era uma galera imensa, né? O Cláudio Guardabassi. Era uma multidão que vivia em casa. E a dinâmica em casa era a seguinte: a gente trazia os peixes e cada um tinha a sua função. Então, um limpava o peixe, outro já botava a mesa, o outro, porque meu pai nunca aceitou. Te registrar. O meu pai era francês, chamava Louis, que não é Luiz, Gutin, Louis tá? Gutin. Isso. A minha mãe era italiana, chamava-se Fiorella Gutin. Ah, Tudo em Fiorella casa, Gutin. tudo nome curtinho. É. É, E dessa sua vivência, né, tão próxima do mar, né, numa rotina familiar e de amizades, frequentando a praia, tudo, aí até depois da sua vivência no atletismo, né, você chegou no atletismo a nível de competição nacional, internacional, chegou a esse estágio não, não, de não. competição? Todos os tempos que eu tinha, eles eram computados internamente. O Pedrão, ele fazia um comparativo com as meninas, as moças que já eram mais velhas que eu, porque eu tinha 14, 15 anos, né? E ele falava, nossa, teu tempo está muito bom, a gente consegue fazer bastante coisa com isso, vamos treinar. Então, Me conta um pouquinho dessas fases, assim, a fase das competições, das travessias, travessias no, outras vivências no mar. Eu quero voltar lá um pouquinho nessa momento da competição, porque você foi campeã mundial uma prova de alta competitividade e assim. foi no Master, né? Na Mas época eu não lembro mais que faixa etária eu tinha, mas também não faz tanto tempo, deve ter sido 55 mais. É um feito, né? É, E a questão foi, de você se preparar, de você treinar, né? Como você falou, você treinar, de você investir seu tempo, seu sim. investimento financeiro em fazer uma viagem, participar de um campeonato e tudo. Eu queria que você contasse até para a nossa audiência aqui de atletas master e fãs seus, pessoas que gostam de você e que querem saber um pouco mais dessa trajetória, um pouco É, dessa fase das competições, assim. é, Como é que foi essa época? foi muito legal, porque eu sempre fui executiva em empresas multinacionais francesas. E quando eles sabiam, né, eles ficavam sabendo que eu participava de campeonatos e que eu tinha resultados muito bons, muito expressivos, e que eu aparecia na mídia, né? Aí as empresas nas quais eu trabalhava, me disseram, olha, a gente te patrocina. Fazê-lo. Você tem que conhecer.
Você tem que saber um pouco de física, inclusive, e aplicar essa física no teu movimento, porque você tem que entender o que que é um arrasto, né? Uhum. Uma torção. Você tem que entender como esses movimentos, como isso altera centésimos de coisas, mas que muda, né? Sim, sim. E evita lesão, e você passa a entender o esporte de uma outra maneira, muito mais matemática, digamos, né? Porque é física aplicada, né? Aliás, eu sempre achei que os professores deveriam ensinar essa física básica para a molecada, sabe? Porque são informações que eu acho que são muito importantes para a pessoa que vai executar os movimentos. Ela tem que entender o porquê que ela tem que fazer aquele movimento daquele jeito, Aquele tá? movimento. E experimentar de outro jeito para ela aguçar a percepção, a sensibilidade dentro d'água de que o movimento um pouquinho mais torto mudou completamente o resultado do negócio, tá? É, Aquele ajuste é, fino, né? É o e eu sempre ajuste. gostei muito disso. Então, eu assistia muitos vídeos, eu lia demais, sabe, sobre a natação. Eu sempre fui muito atrás das informações, né? Então, eu sempre falo, você quer evoluir, o quanto você quer evoluir, né? Se você quer evoluir só, porque Master é uma coisa legal, você não treina contra os outros, você treina contra você mesmo, né? Os seus próprios tempos. Então, você estabelece metas dentro daquilo que você já faz. E para você conseguir chegar nessa meta, você tem que entender do que você está fazendo, né? Porque eu vejo muita gente que nada todo dia e nada todo dia errado. Evita lesão, inclusive, movimento mais correto, Ô, né? Fabiane, E evita a perda de energia, porque quando você tem uma boa técnica, você economiza energia. É, e é curioso até fazer um paralelo com, por exemplo, com a Fórmula 1, né? Que é o mínimo detalhe de um detalhezinho lá da asa, do pneu, de quanto que foi calibrado, que vai fazer toda a diferença, né? Mas eu queria, você, né? Você falou que seu pai é francês. E na França, a gente sabe que é um país cuja cultura do esporte é muito forte, né? Todas as modalidades, todos os esportes. Haja vista que a França é campeã mundial aí de várias modalidades, é exemplo de cultura esportiva para para o mundo, né? Então, assim, como é que você de uma família francesa, né, vivendo no Brasil, como é que você observa essa nossa cultura do esporte no Brasil? O que está faltando aqui na nossa cultura do esporte que a França pode Já nos faltou na ensinar? cultura do esporte. Tá faltando tudo, né? O Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, né? E o sedentarismo é considerado uma doença que traz consequências graves, né? Como diabetes, obesidade, pressão alta, uma porção de problemas que podem ser graves com o passar do tempo, né? Então, um dos meus objetivos com o trabalho que eu desenvolvo é justamente esse: tirar as pessoas do sofá, tirar as pessoas do sedentarismo. Só que, pensa bem, olha, é muito difícil você passar, por exemplo, a noção do que o teu corpo faz para nadar 5 quilômetros por dia, para evitar cárie. Você dorme para recompor a tua energia e o crescimento. E você tem que praticar esporte para renovar a sua saúde.
Um corpo não foi feito para ficar parado. Ele não foi feito para isso. Então, o esporte, ele não é mais um lazer. Ele não é mais uma diversão. Ele pode ser, mas o esporte hoje é um vetor de saúde, entende? As pessoas têm que ter muita consciência disso, porque não é porque você não tem sintoma que você está com a saúde em dia, né? Uhum. É, você às vezes tem pressão alta e não sabe, você às vezes está pré-diabético e não sabe, né? Você tem que cuidar da sua saúde diariamente para fazer uma caderneta de poupança de saúde, ou seja, envelhecer melhor e mais devagar. E chegar na minha idade, aos 70 anos, onde comprovadamente, cientificamente comprovado, a partir dos 70, 75 anos, as pessoas começam a perder a autonomia.